vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de julho de 2025, 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um ataque relativamente pequeno com drones russos contra a Ucrânia de ontem para hoje, mas tivemos, infelizmente, um campo de treinamento ucraniano aqui em Chernihiv, que foi atingido por um Iskander e resultou em 4 soldados mortos ucranianos aqui no campo de treinamento. Mas parece que esse dano foi pequeno no final das contas. O pessoal estava preparado, todo mundo estava nos locais de abrigo, né? Mas infelizmente ainda assim 4 soldados acabaram morrendo nesse ataque russo aqui contra o campo de treinamento em Chernihiv, né? Os ucranianos, por sua vez, atingiram um hotel aqui em Berdiansk, na região temporariamente ocupada da Ucrânia, e um hotel que é usado pelos oficiais russos ali na cidade. Parece que teve um monte de mortes de oficiais russos aqui também, né? Bom, além disso, a gente tem algumas novidades positivas na linha de frente, alguma coisa surpreendente, né? É realmente estranho o que está acontecendo. Será que vai haver alguma grande ofensiva ucraniana ou é a preparação para a grande ofensiva russa? Estamos na dúvida. Bom, além disso, a gente tem notícias ruins da economia russa, a situação parece que está cada vez pior, o Banco Central começou a imprimir dinheiro, o que quer dizer que a inflação vai explodir muito em breve lá na Rússia. Sim, e ontem tivemos também um tsunami, um terremoto e tsunami lá no leste da Rússia, mas eu não vou falar sobre o tsunami aqui nesse vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo lá no canal Ancapsu sobre esse assunto do tsunami especificamente, né? Na política interna ucraniana foi aprovada a nova lei do Zelensky, que reverte, pelo menos em parte, a lei anterior que falava sobre a independência da NABU e do SAPO, lembra das agências anticorrupção da Ucrânia? Houve uma melhoria nisso aí. O Zelensky atendeu à vontade popular e resolveu o problema como deveria ser desde o início, né? E outra coisa, no ponto de vista diplomático, o Trump confirmou que em 10 dias vai impor sanções à Rússia. Só não está muito claro como é que vai ser isso daí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Soberano Tribunal Federal, Sagat Bordiev, O Retorno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes da gente iniciar o vídeo, pessoal, falar para vocês que o Alex Silva, ele criou um outro canal, tá? Especialista Limitado é o nome do canal dele. Então eu vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo. Quem quiser acompanhar os vídeos lá no canal Alex Silva, eu gosto muito do Alex, ele está lá na Ucrânia desde o início dessa guerra, ele tem uma visão muito própria da situação por lá, então recomendo que vocês se inscrevam, acompanhem os vídeos deles por lá, né? E além disso, também dá o aviso sobre a questão do tsunami. Como eu avisei, eu não vou falar do tsunami nesse vídeo aqui, porque eu vou fazer um outro vídeo só sobre o tsunami que aconteceu lá, o karma russo do tsunami que aconteceu lá, lá no Pacífico, né? Mas só para lembrar vocês, ali na região de Petropavlovsk é onde fica onde aconteceu o terremoto e o tsunami, é onde fica um grande porto da Marinha Russa, frota russa do Pacífico, fica exatamente nessa região aí e certamente foi atingida por esse tsunami, ou seja, foi karma mesmo. Tem imagens de submarinos que estavam fazendo manutenção nas docas lá e pode ter gerado problemas sérios ali para os russos nesse evento, né? O tsunami acabou atingindo outros países também, mas com uma força bem mais moderada. O grande prejuízo foi mesmo na Rússia, ali no leste, né? Mas eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link do meu vídeo lá no Ancapsu falando sobre essa questão do terremoto, né? Bom, então falando sobre a Ucrânia, de ontem para hoje foram 78 drones lançados pelos russos, dos quais 51 foram derrubados pelas defesas ucranianas. Um número menor do que temos visto, mas de novo, isso aí certamente é preparação deles para fazer um outro ataque maior mais adiante, né? Aqui, ó, drones russos atacaram a região de Dnipropetrovsk, que fica ali perto de Dnipro, e danificaram instalações ferroviárias ali na região, né? De certa forma, o que os ucranianos têm feito nos russos esses dias, os russos fizeram nessa estação aqui em Dnipropetrovsk, né? Vamos ver a correção disso daí, deve ser corrigido muito em breve. Agora, um evento muito chato que aconteceu de ontem para hoje foi isso daqui, ó. Os russos lançaram esse vídeo mostrando o ataque de um Iskander-M sobre um campo de treinamento ucraniano. Então isso aqui é um campo de treinamento ucraniano lá em Chernihiv, e aqui eles lançaram uma munição fragmentante, um míssil com munição fragmentante, e teve uma explosão principal aqui também.
Então, aqui, é nesse ponto aqui, ó, aqui que foi o local de ataque dos russos, esse campo de treinamento ucraniano aqui, relativamente perto de Kiev. O reconhecimento de drone mostra que não havia pessoal no campo aberto, sugerindo que as tropas ucranianas conseguiram buscar abrigo antes do impacto, né? O resultado foram 3 soldados mortos e 18 feridos, né? Começou uma investigação para identificar como é que os russos ficaram sabendo desse centro de treinamento. O centro de treinamento, evidentemente, é uma coisa secreta, né? Justamente por conta desse risco. Já foi iniciada essa investigação nisso daí, né? Bom, os ucranianos atingiram esse hotel aqui que fica em Berdyansk. Berdyansk é essa cidade aqui na região temporariamente ocupada da Ucrânia. E é um hotel que é usado por oficiais russos ali na região. Então a expectativa é que tenha mandado alguns deles para prestar conta nisso daí, né? Não temos ainda informações sobre mortos e feridos aqui. A gente teve informação sobre uma ação com sucesso dos ucranianos na península de Tendrivska, na região de Kherson, no dia 28 de junho, né? Tendrivska é essa região aqui, ó. Tendrivska é essa península aqui, ó. Repara que Kimburne é essa outra península que tem aqui, Tendrivska é essa península menorzinha aqui. Na verdade é uma restinga, né? Mas os ucranianos estiveram aqui, fizeram operações ali, conseguiram destruir um grupamento russo que tinha ali na península. Os ucranianos têm feito muitas coisas ali nessas penínsulas ali em Kherson, né? Outro dia mesmo a gente viu uma ação ucraniana também ali em Kimburne, e agora essa nova ação ali em Tendrivska. Tem algum planejamento de alguma coisa por ali, né? Uma reportagem interessante da Frontline aqui mostra as táticas ucranianas de linha de frente, né, que mostra que os ucranianos estão usando táticas romanas, anticavalarias, e conseguiram ataques devastadores, de 66-1 mortes nas tropas, né, contra as tropas russas, ou seja, para cada 66 russos mortos, um ucraniano, né? Isso tudo é parte da estratégia ucraniana, como eu falei para vocês. Os ucranianos não estão preocupados com o território em si. Os russos têm avançado, pouquinha coisa, mas têm avançado. De qualquer forma, a preocupação dos ucranianos é causar muitos danos nos russos, né? E isso tem sido conseguido, né? 66-1 é uma razão de morte realmente absurda, né? Mas, bom, qual que é a tática que eles estão usando, né? Vocês lembram que os russos abandonaram tanques e estão usando muitas motocicletas agora e pessoas a pé e coisa e tal, porque o tanque é destruído pelos drones, então o tanque deixou de ser útil, e também os russos não têm mais tantos tanques assim para usar, têm usado motocicletas e carros mais baratos, né? Então o que os ucranianos têm feito? Eles têm lançado com drones aqueles straps. Sabe o que é strap? Isso daqui, ó. Essas coisinhas aqui, ó. Straps, isso não é mina, é um pedacinho de ferro, né, um vergalhão de ferro que fura o pneu das motos. E aí, ou seja, quando as motocicletas russas inevitavelmente acabam passando por cima dessas armadilhas, acabam com o pneu furado e tem que parar num lugar exposto, e com isso os ucranianos vão lá e destroem as tropas russas com muita facilidade, né? Então aqui, ó, eles se tornam alvos fáceis para os ucranianos, uma grande armadilha que eles têm usado para atingir drones. Botam essas pecinhas em lugares que as motocicletas dos russos vão passar e que seja bem aberto, bem fácil dos drones atingirem. Então isso está causando um inferno lá nos russos. Aqui mostra um caso aqui, ó, um grande número de tropas russas estão caindo em emboscadas feitas por drones ucranianos, na mesma local não revelado, no mesmo lugar ali, né? Ou seja, esse tipo de armadilha. Os ucranianos têm feito esse tipo de armadilha em alguns pontos da linha de frente, e os russos continuam caindo, porque é muito difícil você identificar esses vergalhões, né? Esses straps, né? Ou seja, é uma coisa pequenininha, você passa com o pneu em cima, fura o pneu e pronto. E aí você fica imobilizado e aí vira alvo fácil para os drones, né? É muito curioso essa dinâmica da guerra, né? Você tem um lado, os ucranianos começaram a usar drones para destruir os tanques russos. Os tanques se tornaram inúteis. Beleza, aí os russos mudaram. Ao invés de tanque, a gente usa moto, que a moto é rápida, você escapa do drone, né? Você consegue fugir do drone. Nem sempre, tá? Mas consegue fugir muitas vezes. E agora os ucranianos estão revidando com isso daí, né? E os straps são baratos, é mais barato que uma mina, né? Então você pode fazer isso com muita facilidade e prejudicar os russos com muita força. E prejudicar os russos de forma muito significativa, né?
Bom, teve um outro caso lá em Bakhmut que foi muito curioso, tá? Isso aqui, ó, é uma posição russa, e isso daqui é um CAB russo. Os russos lançaram uma bomba CAB, aquelas bombas planadoras, numa posição deles mesmos. Mas, para sorte dos caras, a bomba caiu e não explodiu. Então os russos estavam todos aqui. Tem soldado russo aqui, soldado russo aqui, soldado russo aqui. O CAB caiu aqui, ó, destruiu alguma coisa na posição deles, mas não explodiu. Então eles estavam achando, que beleza, né? Pô, que demos sorte, porque, né? Primeiro erro dos russos, lançar um CAB sobre as tropas, mas aí o CAB não explodiu. Então que sorte, né? Os ucranianos foram com um dronezinho lá. O dronezinho ucraniano explodiu o CAB, destruiu os russos tudo lá, né? Outra coisa, os russos estão dizendo que entraram no Oblast de Dnipro, né? Há algum tempo eles estão falando isso, né? Que teriam tomado a cidade de Malivka. Lembra que os russos estão todos empolgados, querendo entrar aqui em Dnipro, né, num novo oblast, para dizer que invadiram mais um oblast da Ucrânia e coisa e tal, e realmente estão lutando bem na fronteira do oblast aqui. Malivka fica nessa região aqui, não está representada aqui no mapa, não. É que é uma cidade muito pequenininha aqui. Talvez seja isso aqui, ó, Marivka, né, mas aqui no site está dizendo Malivka. Eu não sei se é a mesma coisa. Então os russos teriam dito que tomaram essa cidade aqui, e aqui, ó, Malivka, né? Mas, segundo os ucranianos, continua sob controle dos ucranianos. Eles mostraram aqui imagens demonstrando que eles mantêm o controle. O que acontece nesses casos? Muitas vezes os russos correm, botam uma bandeira ali, tiram foto com a bandeira russa no lugar com um drone, e depois saem correndo dali porque sabem que não tem controle sobre aquela região. Então não tem lógica nenhuma isso daqui, né? É um vilarejo muito pequenininho ali na região. E aqui, os ucranianos têm o controle ali da cidade, né? E na verdade, na linha de frente, mais uma vez a gente vê aqui os mapas do Pulevolan com alguns avanços ucranianos, avanços pequenos, é verdade, né? Aqui na região de Sumy, os ucranianos avançaram mais um pouquinho aqui em Andrivka e Kindrativka, e continuam avançando aqui em várias regiões aqui do fronte. Esses amarelinhos aqui são avanços ucranianos, né? Aqui na região de Pokrovsk, nenhuma mudança, os russos não conseguem avançar aqui. Aqui na região mais embaixo de Velika Novosilka, tem avanço russo aqui, mas era uma área que já estava condenada mesmo, né? E os ucranianos, por sua vez, avançaram um pouquinho aqui também. Ou seja, não tem indicação de avanço russo por aqui, né? Aqui, ó, aqui está Malivka, aqui, ó. Aqui mostra Malivka, é porque naquele mapa de lá não tá, o nome está outro, né? Mas é aquela mesma posição que eu mostrei para vocês ali. Uma coisa que chama atenção é o número de mortos aqui de ontem para hoje, né? 890 mortos russos de ontem para hoje. Isso é um número baixo. Normalmente a gente tem visto coisas na casa de 1.500 russos mortos por dia e coisa e tal, e agora caiu para 890 de ontem para hoje. A gente tem notado realmente uma diminuição na intensidade da força russa. Pode ser por dois motivos. Ou eles realmente culminaram, né, essa ofensiva deles de verão, não conseguiram avançar o que queriam, avançaram um pouquinho, mas nada significativo, e agora não conseguem mais avançar, e talvez isso seja sinal de uma ofensiva ucraniana se seguindo, ou então eles estão dando uma pausa para recomeçar com uma nova ofensiva ainda no verão, né? O verão ainda está no meio do caminho, estamos no final de julho, ainda tem o mês de agosto, setembro ainda dá para fazer alguma coisa, outubro já começa a ficar difícil, já começa a temporada da chuva lá na Ucrânia, a temporada da lama, então outubro já começa a ficar difícil de novo, né? Então ainda tem alguns meses, talvez os russos estejam preparando para fazer mais uma grande ofensiva aqui, né? Agora, os russos estão preocupados, os russos estão dizendo que estão esperando um grande ataque das forças armadas ucranianas, usando 500 a 600 drones e mísseis em regiões da retaguarda na Rússia, né? O pessoal, aqui, ó, a inteligência russa, a Rússia está esperando um ataque sem precedentes das forças armadas ucranianas, entre 500 e 600 drones e mísseis, diz o chefe lá da inteligência russa, em algum blogger lá dos russos, né? Ou seja, vamos ver o que vai acontecer nisso daí. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala que o Kremlin disse que não ao Trump, que não vai ter paz, né? O Trump levou de 20 de janeiro até agora para descobrir que não vai ter paz mesmo. Vamos ver se pelo menos agora ele toma as decisões corretas, né? Agora, a situação na Rússia está cada vez pior, né? Aqui, ó, parece que o Banco Central Russo começou a emitir dinheiro. Hoje, o Banco Central Russo emitiu reposição aos bancos, a maior reposição aos bancos em 2,5 anos. Foram 2.000 trilhões de rublos, né?
E é uma coisa mais estranha, né? Aqui, ó, pode ter sido a maior venda de títulos da Rússia que está sendo preparada. Os bancos estão sendo preparados para uma grande retirada de recursos devido às novas ameaças do Trump, né? O Trump falou que vai botar sanções em países que comprarem petróleo da Rússia, comprarem energia da Rússia, e aí o pessoal está preocupado e abasteceu os bancos para garantir que vai ter dinheiro nos bancos. E o déficit de liquidez foi causado pela problemas fiscais, né? Ou seja, foi imprimir o dinheiro mesmo, né? Uma conclusão só pode ser feita mais tarde, mas esses volumes enormes são um mau sinal para a Rússia, ou seja, coisas estão indo mal na economia russa agora, né? E curioso também como o Trent Telenko está falando que a Rússia está mostrando sinais de estar no final da produção, né? Uma coisa muito parecida com isso chegou na época da Alemanha também, eles começaram a improvisar coisas e conseguir equipamento de forma totalmente amadora, né? Porque justamente não conseguem mais produzir equipamentos de fato para a guerra, né? Bom, está circulando no Telegram russo, então, portanto, isso aqui é Telegram russo, isso é falso, o mais certo é ser falso, tá? Mas diz aqui, ó, que os Estados Unidos quer comprar a ilha Commander da Rússia por 15 bilhões de dólares. A oferta teria sido feita por um oficial, o Jeffrey Fritz. As ilhas seriam necessárias para Washington para acompanhar submarinos chineses e coisa e tal. Curiosamente, essa ilha fica exatamente perto de onde teve o terremoto aqui, tá? Mas, ou seja, isso aqui poderia ser um ponto para os russos tentarem acordo com o Trump, né? A gente vende a ilha e coisa e tal, né? Já venderam o Alasca, né? Vender uma ilhazinha nem faria tanta diferença no final das contas, né? E a zona econômica aumentaria 3,8% americana, porque é uma ilha, então tem uma grande zona econômica aqui em torno dela, né? Zona econômica é aquele mar, aquela região do mar que você controla a partir de uma terra, né? De uma ilha, né? Bom, mas isso daqui é muito provável que seja mentira, seja os russos querendo dizer que tem como negociar com o Trump alguma coisa. Bom, falando sobre a política ucraniana, né? A Verovna Rada, os comitês já aprovaram e vão aprovar a lei nova do Zelensky sobre o Nabu e o Sapo sem nenhuma emenda, né? Vocês lembram essa história? No início do mês, o Zelensky aprovou uma lei que botava essas agências sob o escritório do Procurador-Geral da Ucrânia. E o pessoal na Ucrânia não gostou disso, porque isso tira a independência dessas agências, que são agências que investigam corrupção e que podem investigar todo mundo, inclusive o judiciário, inclusive o Procurador-Geral. Imagina se a Lava Jato aqui no Brasil se tornasse uma agência independente. Ela tem lá o orçamento dela e ninguém manda nela, ninguém pode mandar ela parar e coisa e tal. Isso teria sido uma coisa bacana, né? Infelizmente não fomos por esse caminho. A Força-Tarefa da Lava Jato continua sob a Procuradoria-Geral da República e com isso, eventualmente, acabou sendo desmantelada, né? Mas enfim, o povo ucraniano não gostou disso. A desculpa do Zelensky foi que haviam espiões russos dentro da Nabu e do Sapo, eles precisavam tratar isso de alguma forma. Mas a suspeita de todo mundo é que ele fez isso porque foi uma encomenda do Trump. O Trump exigiu esse tipo de coisa porque o Trump quer investigação sobre os negócios do Biden na Ucrânia, a questão do Burisma, que é uma empresa russa que atua na região temporariamente ocupada da Ucrânia, da Crimeia, e que o filho do Joe Biden foi executivo nessa indústria, né? E tem toda uma preocupação de corrupção nessa história, mas lembra, essa indústria é russa. E isso aqui vai no sentido também daquilo que eu falei para vocês, que o Biden pode ter, de fato, iniciado essa guerra com interesse próprio, pode ter sinalizado para a Rússia que podia invadir, achando que se a Rússia invadisse acabava o problema dele, porque acabava o governo ucraniano, né? Qualquer investigação sobre a Burisma e os negócios do filho dele encerraria, né? E não deu certo. Depois o Biden ajudou a Ucrânia, é verdade, tem que se reconhecer isso. Mas é muito estranha essa história. E o Trump quer muito que a Ucrânia investigue esse caso, só que o Zelensky não pode mandar os procuradores investigarem esse caso, porque a agência é independente, ela não é ligada ao governo ucraniano. Agora ela é ligada ao governo ucraniano, agora elas fazem parte do escritório do Procurador-Geral da República lá da Ucrânia, né? Então, só que o povo reclamou, o povo ucraniano não gostou disso, né? Então o que o Zelensky fez? Ele fez uma outra coisa, ele mudou a lei para dar mais independência. Elas vão continuar ligadas ao Procurador-Geral, mas elas vão ter mais independência agora para fazer outras investigações, né? Então o povo que protestou lá na Ucrânia durante a guerra
não teve, STF lá não proibiu as pessoas de protestarem, né? Apesar de estar havendo uma guerra, apesar de estar havendo um risco grande à soberania nacional, ninguém foi proibido de protestar contra o governo e, de fato, teve resultado. O Zelensky voltou atrás mais ou menos, tá? Continuou as agências debaixo do procurador-geral, mas teve uma série de garantias de independência asseguradas para elas, né? Bom, outra notícia, a inteligência ucraniana hackeou o governo temporário, o governo falso da Rússia da Crimeia, né? É lógico que é um governo temporário que vai ser deslocado tão logo a Ucrânia recupere a Crimeia, mas eles obtiveram informações sobre crianças que foram sequestradas pela Rússia. Mais um nome de crianças aqui, fichas de crianças com informações sobre sequestro, envio para a Rússia. Um absurdo, mas isso daqui vai dar muita munição para as ações que certamente se seguirão à Rússia depois do fim dessa guerra, né? Bom, os países europeus estão fazendo um grande empréstimo de 150 bilhões de euros, que certamente será garantido pelas reservas russas de 300 bilhões de dólares que estão na Europa, para garantir ajuda para a Ucrânia, assistência para a Ucrânia e para o resto da Europa também. Então, uma boa novidade isso daqui, né? O Trump anunciou que vai permitir a continuidade de refugiados ucranianos nos Estados Unidos até o final da guerra, né? Ele decidiu que vai ficar, não vai impedir isso. Ele tem expulso os refugiados do Afeganistão dos Estados Unidos, o que é um problema, porque muitos desses refugiados eram justamente colaboradores americanos no Afeganistão. Enfim, mas no caso dos ucranianos não vai ter esse problema, né? O Trump disse que irá impor sanções à Rússia se a guerra não acabar em 10 dias, foi a ligação dele para o Putin, né? Mas parece que o Putin disse não, a gente já falou sobre isso ontem, e agora a gente tem também a rejeição da China. A China disse que não vai parar de comprar óleo russo e vai continuar suas compras, apesar da ameaça de altas tarifas e não sei o que lá. A China está peitando os Estados Unidos. A Índia está diminuindo as compras, né? Aqui, ó, o Trump falou isso aqui para a Índia hoje. Ó. Lembre, enquanto a Índia é nosso amigo, nós temos ao longo dos anos feito muito pouco negócio entre nós, porque as tarifas lá são muito grandes. É uma das maiores do mundo e eles têm um monte de barreiras não monetárias de qualquer país. Também tem em mente que a grande maioria dos seus equipamentos militares é da Rússia e eles são o maior comprador de energia da Rússia, junto com a China, né? No momento que todo mundo quer que a Rússia pare de matar pessoas na Ucrânia. Então a Índia vai começar a pagar tarifas de 25%, mais uma penalidade acima, iniciando no dia 1º de agosto. Obrigado por sua atenção nessa matéria, né? Então, ou seja, a Índia, que é um país amigo do Trump, está recebendo 25% de tarifa no dia 1º. Agora a dúvida que fica mas espera aí, não é ser tarifa de 100% daqui a 10 dias? Então agora é 25% no dia 1º? Eu não sei como é que vai funcionar essa segunda tarifa do Trump aí, qual é a ideia do Trump nessa história. E lembra que isso daqui se refere ao Brasil também, né? Essa ideia de impor sanções de 100% se refere a países que compram energia da Rússia. Então seria a China, a Índia e o Brasil. Eles foram nominalmente citados, esses países. O Brasil compra muito diesel da Rússia, né? E aí, ou seja, o que aconteceu? Acabou essa ameaça de 100% daqui a 10 dias, agora é 25% agora? Ou são as duas coisas? É 25% agora na China, 25% agora na Índia e 100% daqui a 10 dias se não parar de comprar petróleo da Rússia? A gente não sabe, não está muito claro o que vai acontecer nisso daí, né? Vamos ficar aguardando, vamos procurar os próximos passos aí para ver o que vai acontecer nesse caso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.